Estudar gramática requer uma lógica. Estudar gramática é fundamental que você siga uma sequência gramatical. Estudar gramática pede que você desenvolva um raciocínio gramatical a partir de uma lógica. E muitas vezes é isso que está faltando para que você tenha melhores resultados, tanto, obviamente, no acerto de questões e, consequentemente, na aprovação. Estudar gramática é preciso ter uma lógica, é preciso ter uma sequência. Eu vou apresentar essa sequência, essa lógica para vocês. Sou o professor Paulo Ricardo, mestre em língua portuguesa, especialista em concurso público, tá? Então, vou trazer hoje para vocês um mundo de conhecimento gramatical. E quer aprofundar esse conhecimento gramatical? Vai atrás do nosso TED gramatical, o nosso curso, o nosso método de gramática pensado para você, concurseiro, que está aí passando por inúmeras dificuldades em relação ao estudo gramatical. E a sequência de estudo gramatical é fundamental. Nós vamos te ajudar não só aqui com algumas dicas já hoje, mas no nosso curso, no nosso método TED gramatical. Então, vamos lá, se liga aqui no que a gente tem para falar. Essa sequência gramatical ela é fundamental. Por quê, Paulo? Como o próprio nome já diz, existe uma sequência, existe uma lógica. É igual construir uma casa. Você não sai construindo a casa. Primeiro você faz a planta, depois faz a base, o alicerce, paredes, telhados e por aí vai. Do mesmo jeito é na sequência do estudo gramatical. Exemplo prático para você, concurseiro, está me ouvindo. Eu não posso estudar vírgula de primeira, um conteúdo de pontuação. Por quê? Para eu estudar vírgula, eu preciso de conhecimentos prévios relacionados à morfologia e relacionados à sintaxe. Regra básica de uso da vírgula. Não existe vírgula entre sujeito e predicado. Para eu saber que não tem essa existência entre sujeito e predicado, eu tenho que saber o que é um sujeito e predicado. Terminologia essa, vinda ali da parte da sintaxe. Então, concurseiro, repito o que eu disse no início. A tua aprovação depende muito da lógica gramatical que você é dada no seu conteúdo. Eu vejo muito aluno aí se perdendo, principalmente quando a gente percebe que os editais, eles lançam lá os conteúdos, os editais, e esses conteúdos são postos muitas vezes de maneira, muitas vezes não, frequentemente, quase sempre, né, de maneira aleatória. Tá? Então, cabe a nós, os especialistas, orientar vocês nesse estudo. Então, no nosso TED gramatical, a gente também faz esse aprofundamento, inclusive individual, mostrando para você todo esse percurso. Inclusive, é tão individual que, dependendo da sua necessidade e do seu nível gramatical, a gente até faz alterações nessa sequência, de modo a viabilizar o seu estudo a curto, médio e longo prazo, concurseiro. Então, voltando para cá, Paulo, que sequência basicamente é essa? Tá? Você que está estudando para concurso, quando a gente fala nessa sequência do estudo gramatical, a gente associa muito aos conteúdos. Então, o primeiro conteúdo que eu tenho que estudar, se liga concurseiro, vamos para cá, é o conteúdo da morfologia. Beleza? É o conteúdo da morfologia, certo? Sabemos que, em linhas gerais, a morfologia ali, ela tem diferentes vertentes. Mas, em linhas gerais, em linhas bem gerais, ela vai focar ali justamente no estudo das classes, o quê? Gramaticais. No estudo das classes gramaticais, tá? Tem uma subdivisão, tem outras categorias de análise, óbvio. Mas, em linhas gerais, as classes gramaticais. Sujeito, predicado, substantivo, verbo, advérbio, por aí vai. Classe, morfologia. É base, é o top 1. Tem que estudar morfologia, beleza? Depois que eu estudo a morfologia, eu vou justamente para o campo de quê? Da sintaxe, beleza? E aí, basicamente, dois níveis de sintaxe nós temos. Temos a sintaxe da oração e a sintaxe do período, né? Sintaxe da oração. Não sei o que é sintaxe, Paulo. Já vi muito esse nome, é algo que me assusta. Calma. Como eu já disse em outros vídeos para vocês, às vezes você tem a teoria na ponta da língua, mas você não consegue fazer a devida relação, né? O conceito. Mas o que é sintaxe em linhas gerais? Lembra daquela ideia? Ó, sujeito, predicado, objeto direto, objeto direto. Viu esses nomes? É sintaxe. Existe a sintaxe do período, que aí vai entrar aqueles períodos compostos, períodos coordenados, subordinados e por aí vai. Então, viu esses palavrões gramaticais? Lembre, está no mundo da sintaxe. Então, voltando. Estudei morfologia, vou para o campo da sintaxe. Show? Visto morfologia e sintaxe, a gente parte para o campo da pontuação. Especificamente, já vou colocar um conteúdo aqui, que é o mais comum em prova, questão da vírgula. Como eu comecei a aula falando para vocês, só posso estudar vírgula depois que eu estudo morfologia e sintaxe. Então, morfologia, sintaxe, vírgula. Tudo bem aí, concurseiro? Essa é a sequência. Depois disso, vem outros conteúdos como regência. Regência. Em linhas bem gerais, o que é regência? É saber quando um termo, um verbo ou um nome pede preposição. Peraí, preposição tem a ver justamente com morfologia, classes de palavras, ou seja, para eu estudar regência eu tenho que saber as preposições. Regência verbal, regência nominal. Quando eu estudo regência, automaticamente ela pede um segundo conteúdo, que é o quê? Crase. Eu só consigo estudar crase depois que eu estudei regência e depois que eu estudei as preposições. Vejam, concurseiro, como a
A lógica gramatical ela é desenvolvida a partir de uma sequência. Beleza? Essa é a sequência. Depois que eu estudei regência, estudei crase, eu vou estudar justamente o que? A parte de concordância, onde vai entrar aí a concordância verbal e a concordância nominal. Concordância nominal, só para você entender. Quem é que está no núcleo? Substantivo. Quem se relaciona com ele? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Veja que para eu estudar concordância nominal, eu estou relembrando e precisando de expressões vindas de quê? Das classes gramaticais. São as classes morfológicas. Então, morfologia, sintaxe, vírgula, regência, crase e concordância. Essa é a sequência básica comum, padrão de estudo justamente da análise gramatical. Em linhas gerais, você vê assim, 3, 4, 6 tópicos. Ah, pouco. Não, se liga, pô. Quando você abre lá qualquer gramática, morfologia e sintaxe, vai consumir aí a sua vida, né, gramatical praticamente toda. Existem esses outros conteúdos, mas morfologia é muita coisa para estudar e a parte de sintaxe também, beleza? Mas como eu disse e repito, essa é a lógica. Ah, Paulo, mas você deve estar dizendo assim, eu sei que existem outros conteúdos. Sim, existem. Por isso que eu deixei para falar depois. São conteúdos que estão interligados a esse aí, você obviamente pode fazer um incremento, uma mescla, uma intercalação aí, intercalando justamente com esses conteúdos. Vamos lá. Primeiro, se liga aqui. Conteúdo clássico, né? Colocação pronominal. Colocação pronominal. Muito comum também em concurso. O nome já está dizendo, colocação dos pronomes. Beleza? Esse conteúdo você pode intercalar aqui também, ó, dentro da morfologia. Como o próprio pronome está dizendo, tenho conhecimento dos pronomes, dos verbos, agora eu vou estudar justamente aí quando vou colocá-los. Em que posição eu vou colocá-los? Antes, no meio ou depois do verbo? É onde vem a próclise, a mesóclise e a ênclise. Beleza? Tá? Outro conteúdo aí, coesão, né? Que tem relação com coerência, mas tem as suas particularidades. Eu estou dizendo em relação ao nome, com relação ao nome, né? Coesão é uma coisa, coerência é outra, nós sabemos disso. Coesão. Mas em linhas gerais, a coesão vai trabalhar justamente com o quê? Com os conectivos. Beleza? Então, eu gosto de chamar a atenção disso para esse esquema, porque esses conteúdos vêm subdivididos na hora do edital e eles vêm espalhados e todos misturados. Então é interessante que você saiba essa lógica. Coesão tem a ver com os conectivos. Se tem a ver com conectivos, que conectivos são esses? As conjunções, beleza? Os pronomes, os próprios substantivos. Então esse conteúdo aqui, tá? Eu vou estudá-lo também depois que eu estudo o quê? Justamente o quê? A parte de morfologia. Mas é o que eu estou querendo dizer a você. Estude morfologia, estude as flexões, né? Estude as classes de palavras. E esses conteúdos como colocação, pronominal e coesão, vocês podem depois, mais para frente, depois que já adiantou a parte de sintaxe e vírgula, e voltar. Porque é até uma forma de você revisar a parte morfológica. Tá certo? Lembrando, mas eles só podem ser estudados, obviamente, depois que eu ver a parte de morfologia. Outros conteúdos associados. A gente tem aí a questão de funções do que, de funções do se, né? Funções do que e funções do se. Também conteúdo muito comum em prova. Funções do que e funções do se. Esse conteúdo de funções do que e de funções do se, você vai precisar novamente de uma base morfológica e de uma base sintática. Então eu aconselho você estudar funções do que e do se depois que você estudou o que? Sintaxe. Porque nesse conteúdo tem nomenclaturas e expressões que você vai precisar da parte sintática e morfológica também. Mas só estude depois que estudou sintaxe. Beleza? Tudo bem? Então, percebendo essa lógica, veja como ela é densa, ela é interessante, ela é pertinente. E lembrando, no edital vem tudo misturado, tá? Outros conteúdos que correm aqui na tangente e correm por fora, né? Estou colocando um asteriscozinho aqui. Acentuação. Acentuação é um conteúdo light, de boa, vamos dizer assim, comparado às outras disciplinas que tem muitas regras, assim também como a acentuação tem, mas é um conteúdo que você pode, vou botar a exclamação aqui, você pode estudar a hora que você quiser. Um conteúdo aí para você dar uma relaxada nas regras e tal, você pode começar por acentuação e depois ir para morfologia, e você pode acrescentar, você pode inclusive usar a acentuação para intercalar entre os conteúdos como uma forma de revisão, resolução de questão. Eu estudei já a acentuação, que foi o primeiro conteúdo. Show! Massa? Aí estudei morfologia, depois eu volto para a acentuação para estar resolvendo questão. Até para o seu cérebro e tendo diferentes perspectivas. Tranquilo? De boa, tá? Associado a esses conteúdos também, é interessante que você estude a parte dos gêneros e dos tipos, o que? Textuais. Gêneros e tipos textuais.
Aqui vai entrar, né, aqueles conteúdos que estão relacionados a quê? Argumentativo, dissertativo, expositivo, narrativo, descritivo e por aí vai. Esse conteúdo ele é muito bom porque ele vai te ajudar muito quando a gente tem questões de interpretação de texto. Eles ajudam muito na identificação do objetivo do texto, né, em traços argumentativos, descritivos. Então, isso vai ajudar muito nos conteúdos de interpretação de texto. Então, você concurseiro que está me escutando aí, que tem esse problema, essa dificuldade justamente de como progredir em relação aos conteúdos e que sequência dar, a sugestão vai aqui para vocês nessa sequência. Então, top 1, morfologia, top 2, sintaxe. São esses dois grandes conteúdos que você tem que estudar de antemão, ali como duas grandes categorias, principalmente a morfologia, que ela vai dar toda uma base nos próximos conteúdos. Beleza, concurseiro? Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir aqui, deixe seu comentário, deixe sua curtida, deixe seu joinha, tá? Siga este canal, tá? E aqui na descrição você encontra mais detalhes sobre as nossas redes sociais e o nosso TED gramatical. O jeito certo, o método certo para a tua aprovação em concurso público. Tamo junto, valeu e até a próxima.